Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje a gente vai fazer o tão esperado pão de fermentação natural. Para isso a gente vai utilizar alguns ingredientes, então já separa aí o fermento natural alimentado, a gente vai precisar de 120 gramas. Esse daqui eu alimentei tem 5 horas. E daí agora ele já tá, né, já dobrou de tamanho, já está apto para a gente fazer o pão. Vamos precisar de 8 gramas de sal, pode ser qualquer tipo de sal. 400 gramas de farinha de trigo branca. E uma colher de água e deixei aqui no sal, tá? Só para ele ir diluindo o sal. Agora eu vou pegar o trigo e vou adicionar toda essa água. Eu estou utilizando essa farinha Globo. Eu paguei R$ 2,85 ontem no supermercado e eu gosto muito dessa farinha, eu acho que os pães são muito bons. E eu já sei que essa quantidade de 260 gramas de água, essa farinha aguenta bem. Então eu vou adicionar aqui toda a água. Então, nesse momento eu adicionei toda a farinha, toda a água na farinha e a gente vai começar a misturar. Quando não der mais para misturar com a colher, a gente vai colocar a mão. Limpa aqui. Pega toda a farinha da borda e traz para o meio para incorporar toda a farinha na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa, então eu não me adaptei utilizando luva. Não é uma sova, é só uma mistura, né? Tem que incorporar toda a farinha. Vai amassando e incorporando. Uma mão segura a vasilha, a outra amassa a massa. Quando chegar nesse ponto, ó, que ela não gruda mais na mão e a vasilha já tá totalmente limpa, é o ponto que a gente vai deixar aqui descansar. Eu coloco uma touquinha dessa aqui e a gente vai deixar aqui por meia hora. De volta aqui depois de meia hora, passou um pouquinho, 40 minutos. Esse tempo de pausa é importante para desenvolver a rede de glúten e esse é um pão que não tem sova. Então, como não tem sova, esses tempos são importantes para a formação do glúten e estabilidade da massa. Nessas etapas, a gente precisa estar com a mão molhada. Então, eu coloquei uma vasilha aqui com água, porque eu vou estar molhando a mão enquanto eu vou manusear. Já separei aqui o fermento natural, né, 120 gramas. Eu vou apertar a massa assim, com a mão, minha mão úmida, e colocar o fermento natural, 120 gramas dele aqui. Umedeço a mão, uma mão na vasilha, outra mão na massa. Vamos apertar e pegar das extremidades pôr pro centro. Das extremidades pro centro. Toda essa volta.
daí, vamos puxando, fazendo esses movimentos de esticar a massa para poder incorporar todo o fermento. Leva alguns minutinhos, tanto essa farinha quanto essa proporção de alimentação do fermento deixa a massa muito boa para trabalhar, ó. Veja que nem cola na vasilha. Ela vai começando a ficar mais pegajosa, porque a parte do fermento tá vindo, né? O fermento tava mais úmido que essa massa. Mas é assim mesmo. Tem que ir acreditando e mexendo. Ó, tá vendo? Ainda tá bem pegajosa a massa. Não tem problema, porque depois ela vai descansar mais um pouquinho. A gente só tá fazendo esses movimentos para incorporar o fermento na mistura de farinha e água. Quando abre assim, ó, é pedaço que ainda não tá incorporado. A gente continua fazendo a incorporação. Vai parecer que desandou, mas tá certo. É isso mesmo. O fermento era mais hidratado que a massa. Já tá bem misturado. Não se preocupem agora em formar uma bola, enfim. A gente vai deixar essa massa descansando por mais 30 minutos. Voltamos aqui meia hora depois de ter adicionado o fermento, né? O fermento natural. A gente vai destampar e vamos adicionar a água e sal na mistura. Sempre com a mão úmida, né? Então vou umedecer minha mão. Apertar a massa assim. E a gente vem aqui com o sal. É importante nesse momento, né, nessa etapa, diluir bem o sal, misturar bem o sal aqui, incorporar bem na massa. Depois que a gente adiciona o sal, a gente não adiciona mais nada nessa massa. Então, eu vou puxando as pontas. O sal, além de deixar salgada a massa, ele tem a função de controlar a fermentação. Vocês vão ver que a massa vai começar a rasgar, tá vendo? Assim, ó. São os pedaços que estão com sal. Ó, rasgou, tá vendo? É o sal que faz isso, mas tá tudo bem. Continua mexendo
até incorporar todo o sal. Ó, é que não tá incorporado ainda. Aqui nesse ponto, já incorporou, eu já não sinto mais o sal. Vou até fazer mais um pouquinho aqui. Agora a gente vem aqui. Tô vendo só se ficou algum pedacinho de sal. Eu não tô sentindo mais nenhum grumo de sal aqui, então já foi o ponto. Agora a gente tampa e espera meia hora e a gente vai fazer uma sequência de dobras. Voltamos aqui depois de meia hora. Vamos abrir a massa. E agora a gente vai fazer a sequência de dobras. São 4 sequências a cada meia hora. Então, com as mãos umedecidas, eu pego a beirada da massa e trago até o centro. Pego a beirada, trago para o centro. A beirada. Puxa bem quando estiver trazendo. E eu gosto de virar e fazer assim, para ir esticando a massa. Ó, já vê que ela já ficou bem mais estruturada. Forma uma bolinha. Vamos tampar. E aguardar meia hora. Daqui meia hora a gente volta para fazer mais uma sequência dessas dobras. Você vê que é pouco tempo que fica aqui. Deu certo? Você vai fazer de novo, não? Não, já fiz. Então... Voltamos então, depois de meia hora, e a gente vai fazer mais uma sequência de dobras na massa. Vocês observaram, né, que a sequência de dobras ela é bem rápida, é pouco tempo de mão na massa, então não requer muito tempo de ficar aqui. Por isso que eu sempre falo que o pão de fermentação natural exige mais programação do que realmente tempo aqui de execução. Então eu vou fazer a sequência de dobras. Vocês podem observar, olha como a massa tá bem fermentada, tem umas bolinhas assim, ó, aqui. Sinal de bastante atividade. Eu umedeço a minha mão, sempre com as mãos úmidas nessa etapa, e a gente vai pegar a beirada e dobrar. Pega mais a beirada, dobra. Pega a beiradinha e dobra. E a última ponta, a gente dobra. Agora, viro a massa assim. Eu gosto de ir empurrando pra dentro. A mão tem que estar úmida, senão a massa começa a grudar na mão. Já tá bom, ó. Vamos tampar. Essa foi a nossa segunda dobra, a gente tem mais 2 séries. Eu volto daqui meia hora. Voltamos para fazer a terceira sequência de dobras, que é igual às anteriores, é bem rápido. Nessa etapa, a massa tá bem, ó, já tá ficando bem estruturada. Vou umedecer minha mão. A mesma coisa, pega a borda, estica e dobra. Pega a borda, estica e dobra. Pega a borda, estica e dobra. Já vai ficando difícil de fazer, né?
Terminamos. Agora, vamos tampar e deixar por mais meia hora. Voltamos aqui depois de meia hora e vamos fazer a última sequência de dobras na massa. É a última etapa que a gente vai manipular a massa com as mãos úmidas, tá? Vou tirar a touca, né, da minha massa, umedecer a mão. Nessa etapa, a massa tá bem mais estruturada. Pegar todas as bordas. Terminado. Tampa. Agora essa massa vai fermentar por 2h30 e depois a gente vai fazer a modelagem final e ela vai para a geladeira fazer a fermentação durante a noite. Voltamos, pessoal, 2h30. Agora a gente vai fazer a modelagem. Antes de fazer a modelagem, a gente vai precisar de um cesto de fermentação, né? Eu vou usar a forminha de bolo inglês de silicone. Coloquei aqui uma touquinha, né? Vou colocar um pouco de trigo aqui dentro e o meu pão vai fermentar aqui. Depois que eu colocar a massa modelada, eu vou colocar uma touquinha por cima e uma touquinha de plástico envolvendo para levar essa massa na geladeira para gelar. Então a gente vai começar aqui colocando o trigo na massa, na bancada e na touquinha. Importante, tem pessoas que fazem a pré-modelagem antes de fazer a modelagem. Eu modelo direto. Então, vamos lá. Um pouquinho de trigo aqui. Olha a massa bem fermentada. Então, coloco um pouco de trigo aqui na massa. Nessa etapa, a gente precisa colocar mais trigo. Se tiver grudando, coloca mais trigo nas mãos, tá? Então, passei um pouquinho de trigo aqui e na bancada. Chego aqui. Um pouco de trigo aqui em cima da massa. E agora a gente vem tirando o ar com as mãos, apertando a massa. Pega a ponta, estica. Uma ponta e dobra. A outra ponta e dobra. A pontinha dobrou. Agora pega as orelhinhas, dobra, dobra e dobra. O que a gente chama de costura, a gente coloca pra cima e
põe aqui no cesto de fermentação. Daí eu venho ajeitando assim, pra ficar bem fechadinha a costura. O pão tá modelado, venho com um saquinho plástico. Agora esse pão vai para a geladeira. Eu vou deixar ele fermentando à noite e vou assar amanhã de manhã. Agora são 10 horas da noite. E eu devo assar ele amanhã por volta de umas 7h30, por aí. Aqui tá a massa. Eu vou colocar ela no congelador enquanto o forno tá aquecendo, tá pré-aquecendo. Uns 40 minutos, tá? Esse momento no congelador vai fazer ter um salto de forno melhor e também facilitar o corte. A gente chegou na última parte, que é o assamento do pão. Como eu já tinha falado, a gente vai precisar da folha de teflon. Vamos colocar um pouquinho de trigo nela. Coloca um pouco de trigo na folha e um pouco de trigo na massa que a gente congelou. Espalha. E a gente vira a massa aqui. Passa trigo aqui em cima também. A massa tá bem fermentada, bem bonita. Com a gilete um pouco inclinada, a gente faz o corte. O corte ele precisa ser contínuo, assim, ó. Uma vez só. E agora eu vou usar o saco assa fácil para auxiliar a fazer vapor dentro da massa. Então, com cuidado, a gente abre o saco para ele não rasgar. Pega essa massa. Vamos colocar aqui dentro. Aí junta bem as pontinhas dele. E vamos pôr o lado. Agora você põe numa assadeira, pode ser qualquer assadeira, e vamos levar ao forno. Vai ser 200 graus porque tá no saco assa fácil. Se você tiver a panela ou tiver duas assadeiras para colocar uma em cima da outra, pode ser 250 graus. Meia hora fazendo vapor, tá? Olha como tá. Tá vendo que o pão cresceu, né? O saco tá todo estufado ali. Mas é assim mesmo. Meia hora eu vou abrir, cortar com cuidado. Vou colocar luva nas minhas mãos. Cortar com cuidado esse saco, arrancar ele daí. E deixar o pão dourar. Olha,
Eu assei aqui, vou voltar o pão pro forno, né? Ele ficou com uma pestana bem bonita. Vou voltar lá. Agora vai ficar só pra dourar. Oi pessoal, agora eu vim tirar o pão do forno pra vocês verem como tá ficando lindo. Olha. Tá bem quente, né? Vou ver atrás. Bem assadinho. Depois de assado, a gente deixa o pão numa grade de resfriamento até ele esfriar bem para poder cortar, porque ainda continua o assamento do pão. Esse pão foi um pão de fermentação natural, apenas com 3 ingredientes, 100% artesanal, né? Sem sova. Espero que vocês tenham gostado. Tem bastante etapas, mas é bem simples de fazer. E foi um dos pães que eu fiz que deu o melhor resultado. Eu fiquei assim impressionada com os resultados. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e me marquem nos pães que vocês fizerem nas redes sociais para eu poder compartilhar também. Até o próximo vídeo.